esse mandamento, né, que eu vou ler aqui, esse mandamento foi dado por Deus, né, no início, né. Em Gênesis ele foi escrito por Moisés 1450 anos antes de Cristo, né. E o Alcorão foi escrito 610 depois de Cristo. Isso, entre essas duas escritas dá 2010 anos, 2060 anos mais ou menos. E Deus escreveu assim. Por que eu estou falando isso? Eu vou ler aqui o que Deus determinou para o homem e que Deus determinou para a mulher. Ele determinou assim no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 24. Portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Por que eu estou falando isso? Porque perante Deus, quando o marido se casa, é só aquela esposa que tem que ser esposa dele, não tem que ter várias esposas, que nem o islamismo. No islamismo, na Sharia, a lei deles, prega que o homem pode ter até 4 mulheres. Por que eles não pregam que a mulher também pode ter até 4 homens? Não. Para ele é só o homem que tem direito. A mulher não tem direito nenhum. Então para eles é só para os direitos só para o homem. Quando for pegado no ato do adultério a mulher e o homem, só apedreja a mulher, o homem não. Não? Isso na Sharia, né? Porque no início lá, na Surata 1, eles falam que tem que dar 100 chicotadas em cada um, mas para matar, para apedrejar, é só a mulher. E aí eu pergunto para vocês, se Deus ele aprova o casamento monogâmico, né? Por que entre um homem e uma mulher, por que tem que haver a poligamia? Que o homem pode casar com quatro mulheres. Como que eles vão se tornar uma só carne se um homem só é dividido por 4 mulheres? Vai dar um pedaço para cada mulher? Né? E você vê, no caso de Ana e Penina, houve um ciúmes de Penina em relação a Ana. Né? Houve uma humilhação da parte de Penina sobre Ana, não dá certo. A mulher dividiu o seu marido com outra mulher. Você vê no caso de Sara e Agar, a escrava, depois que Sara permitiu que Moisés entrasse em Agar, né, desobedecendo a Deus, foi desobediente a Deus, por que ela fizeram? Aí Agar já começou a zombar de Sara, porque ela podia ter filho e Sara não. Isso não dá certo, nunca deu. Mas o homem, Deus ele faz um fundamento, né? Deus faz um fundamento, mas aí vem o homem e faz o fundamento dele. E esse fundamento não foi dado por Deus. Deus falou assim que o homem sairá, largará seu pai e sua mãe e se casará com uma mulher, se unirá a uma mulher e se tornar uma só carne. Mas aí vem os camaradas lá e fala que na lei deles da Sharia pode se casar com 4 mulheres, ter 4 mulheres, né? Fazer que nem aqueles devassos antigos faziam, né? E eles estavam em desobediência a Deus. E nós sabemos também que nós não somos inocentes, que o mundo estava começando e o mundo precisava se encher de pessoas. Então houve aquilo. Mas mesmo assim, Deus desde o início, você vê, ó, Deus mesmo sabendo a mente do homem, ele deixou escrito em Gênesis 2:24, isso foi Deus que deixou isso escrito, não foi o homem, foi Deus. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E quando se torna uma só carne, é uma só carne mesmo. Quando você casa com uma mulher, tira uma filha de casa de um pai e de uma mãe, tira de casa para se casar, não é para você ficar espancando, não. Se ela ela é sua própria carne, como você vai bater na sua própria carne? Como você vai maltratar a sua própria carne? Quando que nem na Sharia, que eles permitem que o homem tenha 4 mulheres, você acha que essa mulher, a primeira mulher que se tornou a sua própria carne, você acha que ela vai estar feliz em ter outra concorrendo com ela, disputando o mesmo homem dela, o mesmo amor, o mesmo sentimento, o mesmo carinho, a mesma atenção? Você acha que isso é justo diante de Deus e diante da mulher, que é a primeira esposa?
para esses homens que se dizem cristãos, e que lembre-se de uma coisa, quando você saiu da sua casa, que você casou com a sua esposa, vocês se tornaram uma só carne. Como você vai ficar, você vai pegar um chicote e bater em si mesmo? Como você vai fazer isso? Você vai judiar de si mesmo, que nem muitos judiam nas suas esposas, no oculto dos seus lares? Não se, às vezes não se bate na mulher só com murros, socos e coisa, mas bate com palavra também, como muitos fazem por aí. Aí depois vai diante de Deus, faz oração na igreja, prega a palavra de Deus, fala um monte de coisa, dá vários testemunhos, né? A mulher tem sentimento, eu não sei, parece que o homem nunca não conseguiu entender isso, que o homem nasceu de uma mulher, que ele foi gerado dentro do ventre de uma mulher, dentro do útero de uma mulher. Eles esquecem que eles amamentaram e sugaram o alimento do corpo dessa mulher, que essa mulher limpara as suas impurezas não, as suas partes fisiológicas, quando eles faziam as suas necessidades. Ele limpava, a mãe limpava bem limpinho, passava um talquinho, ainda dava um beijinho, tratando com o maior carinho, com o maior amor. Agora também eu imagino que a maioria desses islâmicos, eles batem nas mulheres. Como que eles podem bater na mulher sabendo que ele vai ter filhas e os maridos dela vai bater nas filhas dele? Que amor ele tem para essas filhas? Nenhum. Quando um camarada dá uma filha de 6 anos para casar com um marmanjo de 50 anos, 45, 60 anos, será que esse camarada teve amor pela sua filha? Não teve. Ele não teve amor pela sua mãe, ele não teve amor pela sua irmã, ele não tem amor pela sua filha, não tem amor pela sua neta que virá, porque a sua bisneta é uma pessoa fria, né? Fria. Porque um camarada que permite que a sua filha com 6 anos de idade casa com um marmanjo de 45 anos, ele não teve amor pela mãe, pela avó, pela bisavó, não vai ter pela mulher, não vai ter pela filha, não vai ter pela neta, nem pela bisneta. É um ser, sabe, vazio, sem Deus. Alá, que Alá, vocês estão falando em Alá, Alá, se Alá é misericordioso, Alá não vai permitir que isso aconteça, essa maldade, né? Não pode, isso está errado. É errado, o homem tem que ser esposo de uma só mulher. Se ele se torna uma só carne, como que vai ser dividir para 4 mulheres se Deus falou que o homem e a mulher é uma só carne? É uma só carne no ato do amor, é uma só carne quando eles criam um filho, nasce um filho deles, que você pode ver que do filho tem a aparência da mulher e tem a aparência do homem. Não tem como você pegar o facão e dividir, essa parte pertence para você e essa parte pertence para o homem e essa daqui para a mulher. Não, quando eles casam e nasce um filho, se torna uma só carne também. Está ali os cromossomos do pai e da mãe, o DNA do pai e da mãe foi juntado ali, se tornou um DNA individual, mas está ali o do pai e da mãe. Tanto é que você vai fazer um exame de DNA, está lá, consta o DNA que é pai, consta que é mãe. E por que as pessoas não vejam isso, não conseguem enxergar isso? Está na cara. Deus mesmo fala que tem que se tornar uma só carne, não é se dividir com outras mulheres, não. Que nem a Sharia fala que o homem pode casar com 4 mulheres, ter 4 mulheres, fazendo aí a poligamia, né? E não tem como, isso não tem lógica para Deus. Se é Deus que pede, por que o homem quer fazer, em vez de seguir a lei de Deus, quer fazer as leis deles? Ainda acha que estão certo? Quando for aprovada a Sharia no Brasil aqui, você vai poder ver o homem casando com 4 mulheres, vai ver os homens dando sua filha em casamento com 6 anos de idade. Isso não tem lógica? Isso aí, povo meu, abre os olhos.